Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E a gente está aqui hoje para falar a respeito dos principais acontecimentos na área tributária referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Em função do calendário e inclusive das férias da gente, foi difícil compatibilizar um dia para a gente reunir e falar a respeito daquilo que aconteceu em janeiro. Por isso que a gente está fazendo esse programa tratando dos 2 primeiros meses desse ano que está só começando. E a gente está com a expectativa de muita coisa importante acontecer ao longo de 2022. Eu quero saudar mais uma vez Gustavo Reis, Daniel Brasil, que estão aqui com a gente. Olá, Alexandre. Olá, Daniel. Um prazer estar com vocês aqui para mais esse programa. E como o Alexandre comentou, para falarmos a respeito das novidades de janeiro e fevereiro de 2022. Então, vocês já devem saber, a pauta não vai estar tão pequena, mas com certeza com muita informação relevante para você. Olá, Alexandre. Olá, Gustavo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do GTcast. E a gente vai começar, pessoal, dando destaque justamente para as notícias que aconteceram agora no mês de janeiro, de fevereiro, e que dizem respeito a essas questões tributárias tão relevantes. Mas a gente filtrou aquelas que a gente considerou mais relevantes, tendo em vista que início de ano costuma ser um período de muita mudança e, consequentemente, muita notícia também. E dentre aquelas mais importantes, a gente vai comentar nesse giro rápido aqui na seção GT News. É com você, Daniel. A primeira notícia é: São Paulo cobra ICMS sobre software vendido junto com hardware. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo entende que deve ser cobrado ICMS na venda de ponto de acesso Wi-Fi, que reúne a cessão de direito do uso de programas de computador, software, e o equipamento, hardware. O entendimento foi publicado na resposta à consulta tributária número 24762 de 2021. Para a empresa que fez a consulta, incidiria ISS sobre o software e ICMS sobre o hardware. Aqui, Alexandre, eu não sei se você concorda, mas é uma discussão muito interessante, inclusive, porque a gente sabe que o STF decidiu recentemente que no licenciamento de software incide o ISS, mas esse tipo de operação em que o software é essencial para um funcionamento da máquina, há esse tipo de dúvida. Será que eu trato toda a operação como a compra do equipamento que vem um software embutido ou como o contribuinte pleiteava? Deve incidir o ISS sobre o software e desmembrar a operação para que somente sobre o hardware incidisse o ICMS. Uma discussão muito interessante, não é isso mesmo? É isso, e que é a velha discussão sobre a natureza da operação, se incide ISS, se incide ICMS, e nesse caso aqui me parece equivocado o entendimento da Fazenda de São Paulo, mas isso ainda vai acontecer muito, tendo em vista que a decisão do STF, embora muito extensa, com diversos votos ali que somam mais de 200 páginas de manifestações dos ministros da Suprema Corte, a gente não tem conclusão aplicável a todos os casos com as suas matizes diferentes. Nesse caso específico, olha o que diz a consulta, que a consulente firmou um contrato para fornecimento de solução de rede local sem fio, e entre parênteses, Daiblo-LAN. Isso me parece não um fornecimento de produtos associado a um eventual licenciamento de programa ou a um eventual serviço, mas me parece uma prestação de serviço. Pela descrição aqui, o que a gente está vendo não é a empresa adquirindo os equipamentos e ela própria cuidando de instalar e configurar esses equipamentos, mas contratando uma empresa para prestar o serviço de instalação e implantação dessa solução de rede local sem fio. Ou seja, o resultado pretendido pela empresa dependia da obrigação de fazer, que era a contratada tornar essa rede ou colocar essa rede em funcionamento. E os equipamentos seriam o quê? Insumos para a prestação de serviço. A própria consulta indica que essa era a posição da empresa contratante da operação. E diante da dúvida, ao consultar a Fazenda Estadual, o contribuinte recebeu essa resposta que me parece equivocada. E aí a gente pode dizer, a gente teve a decisão recente no ano de 2021 a respeito dessa questão muito importante, mas ainda é uma discussão que está longe de chegar ao seu fim. E a gente vai ter ainda muita guerra, muita discussão
entre estados e municípios em torno do ISS ou do ICMS nessas operações. E eu concordo com você, Alexandre, até porque o próprio STJ já disse que os contratos eles não podem ser desmembrados via de regra para fins de tributação. Então, o que o consulente queria, para mim, também está equivocado. E, ao meu ver, eu concordo com você. São Paulo se equivocou nessa manifestação e o que o contribuinte pleiteava também. Eu acho que o mais correto era tratar toda operação como serviço sujeita ao ISS, algo muito similar com os serviços de monitoramento. Quando há fornecimento de câmera, você não tributa a câmera, o fornecimento daquela câmera como sujeito ao ICMS, como se fosse uma compra e venda dissociada do monitoramento. Na verdade, você contrata o serviço de vigilância e junto com isso vem aquele acessório que é o fornecimento das câmeras. Então, acho que de uma forma muito similar a gente pode interpretar essa situação e eu concordo com você. Esses equipamentos são meros acessórios para uma prestação de serviço que efetivamente vai ocorrer. O Estado de São Paulo vai cobrar DIFAL de ICMS a partir de 1º de abril. O Estado de São Paulo informou, por meio de um comunicado no Diário Oficial, que cobrará o diferencial de alíquota, o DIFAL, do ICMS a partir de 1º de abril de 2022. A cobrança foi regulamentada pela Lei Complementar número 190 de 2022, sancionada em 4 de janeiro deste ano. Olha, essa é uma das grandes discussões que estão na pauta de quem trabalha aí com a matéria tributária agora no ano de 2022. É que a lei que autorizou a cobrança do ICMS DIFAL depois da decisão do STF, que considerou essa exigência inconstitucional por falta de lei complementar, foi a Lei Complementar número 190, mas publicada e sancionada já em janeiro de 2022. Apesar de ter sido ali no início do ano, a gente pergunta, será que o princípio da anterioridade não tem que ser respeitado? Porque a gente está falando aqui das duas anterioridades. A 90ª, que demandaria o quê? O respeito àquele prazo de 90 dias, e ao que parece é o que São Paulo está propondo, mas tem a anterioridade anual. Será que São Paulo, como todos os demais estados, não teriam que aguardar até o início de 2023? Já que houve uma frustração da expectativa desses estados de que a lei fosse publicada ainda em 2021. E aí, diante dessa polêmica, a gente está assistindo a uma possível nova discussão judicial. Engraçado que os estados estão se posicionando de maneiras diferentes, mas todos tendentes a cobrar ainda agora no decorrer do ano de 2022. E alguns alegando que, diante da modulação dos efeitos, não haveria necessidade de observar a anterioridade anual. Ou seja, a expectativa de que a gente vai ter um capítulo estendido para essa novela que imaginamos ter se encerrado no ano passado com a decisão do STF. São Paulo fica sem norma específica para cobrar ISS sobre monitoramento e rastreamento à distância. O município de São Paulo não atualizou a norma sobre ISS para incluir, especificamente, a cobrança dos serviços de monitoramento e rastreamento à distância. Em decorrência disso, pode haver questionamentos por parte dos contribuintes sobre a necessidade de pagamento do ISS por falta de previsão legal. Olha, Daniel, essa notícia ela é muito interessante. Nós já havíamos noticiado aqui no programa a publicação da Lei Complementar 183 de 2021, que acrescentou lá no item 11 o subitem 11.05 para tratar especificamente desse monitoramento e rastreamento à distância de bens, pessoas e semoventes que estejam em movimento. Só que à época nós comentamos que a criação do 11.05 não foi uma grande novidade no que diz respeito à incidência do ISS, mas simplesmente para trazer uma discussão, botar fim a uma discussão quanto ao local de incidência do imposto. E nós já comentamos bastante sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito dessa discussão novamente, mas o que eu quero dizer com isso tudo é que o subitem 11.02, que tratava dos serviços de vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes, antes da criação do subitem 11.05, ao meu ver, já contemplava o monitoramento e o rastreamento à distância. Então, o 11.05, ao meu ver, Alexandre, ele é um desdobramento do 11.02.
Então, o município de São Paulo, ainda que não tenha atualizado sua legislação, tem o direito de cobrar o ISS sobre essa atividade. A discussão quanto ao local da incidência permanece, mas, ao meu ver, o contribuinte que alegar que não há hipótese de incidência nessas hipóteses, se o município não atualizar sua legislação, é errado. Também concordo com você. Acho que aqui vale aquele princípio, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Então, a Lei 183 criou realmente um novo subitem, mas não para criar uma nova hipótese de incidência, e sim para destacar uma hipótese que já estava contemplada no 1102. E ela destacou e separou no 1105 para resolver essa celeuma em relação ao local da incidência. Afinal de contas, no rastreamento de um veículo, no monitoramento de um veículo que está transitando aí pelas estradas, o ISS seria recolhido onde? Se o 1102 ele é tributado no local da prestação. Então foi para resolver essa celeuma que ele foi separado, segregado, destacado do 1102 para o 1105, mas não para criar uma nova hipótese de incidência. Vamos agora para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de janeiro e fevereiro de 2022. A primeira norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2063 de 2022, que dispõe sobre o parcelamento de débitos perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de que tratam os artigos 10 a 14F da Lei número 10.522 de 2002. Aqui eu não vejo um destaque muito maior para essa questão, a não ser o fato de que a parcela mínima de parcelamento para pessoa física, a partir de setembro, ela deixa de ser R$100, passa a ser R$200, mas de uma forma geral, a gente está falando aqui do parcelamento ordinário, aquele parcelamento que qualquer contribuinte, pessoa física ou jurídica, pode aderir sem que haja ali uma janela de tempo, de prazo delimitado, e é o parcelamento que está limitado a esse prazo de 5 anos, sendo que hoje em dia a gente tem outros parcelamentos, a depender do contexto, que estão abertos, outras janelas como essas que a gente vai comentar logo a seguir, e que têm sido muito mais optados ou escolhidos pelos contribuintes de uma maneira geral, tendo em vista a flexibilidade. Mas a gente não pode deixar de destacar que é a norma que regulamentou, substituindo a regulamentação anterior, o parcelamento ordinário oferecido pela Receita Federal do Brasil. A próxima norma é a Resolução CGSN número 164 de 2022. Altera a Resolução CGSN número 140 de 2018, que dispõe sobre o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, e dispõe sobre a regularização de pendências relativas a débitos impeditivos à opção pelo Simples Nacional, realizadas até 31 de março de 2022, pelas empresas já constituídas que formalizarem a opção até 31 de janeiro de 2022. Aqui a gente está falando dessa celeuma que acabou se instalando com o veto ao projeto de lei complementar número 46 de 2021, que contemplava ali uma espécie de novo refis para as empresas do Simples, que foi chamado ali no projeto de lei de HELP, e a gente ficou na expectativa de que essa lei, aprovada ali no apagar das luzes do ano passado, fosse sancionada e publicada normalmente no Diário Oficial. Para nossa surpresa, ali por volta do dia 8 ou 9 de janeiro, a Presidência da República decidiu vetar integralmente esse projeto, e esse projeto acabou frustrando a expectativa de muitas empresas do Simples, que com pendências relativas aos anos anteriores estavam na expectativa de se regularizar através desse programa, desse chamado HELP. E aconteceu que o Presidente da República se manifestou a contragosto pelo veto, mas dizendo que a equipe técnica dele tinha recomendado que isso fosse assim feito por causa do risco de uma eventual interpretação lá de renúncia fiscal em relação a isso. E a gente tem o Congresso Nacional agora no decorrer de fevereiro discutindo se vai manter ou não esse veto. Se o Congresso derrubar o veto, como é a expectativa da maioria dos empresários e até
do próprio Poder Executivo, a gente vai ter então essas empresas do Simples com a oportunidade de regularizar suas pendências até 31 de março, graças a esse ato normativo, porque normalmente o prazo para regularização é até 31 de janeiro. E esses 60 dias a mais aí praticamente que foram concedidos é o tempo suficiente para o Congresso discutir, debater e de fato derrubar esse veto, se é que isso vai se confirmar. Quem acompanha a gente provavelmente vai ver nas próximas semanas notícias a respeito disso. Portaria Interministerial, Ministério do Trabalho e Previdência e Ministério da Economia, número 12 de 2022. Regulamenta o reajuste dos benefícios pagos pelo INSS e demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social, RPS. Olha, Daniel, todo ano a gente fica no aguardo da publicação dessa portaria, porque ali nós temos o reajuste tanto do salário mínimo quanto daquilo que chamamos de teto do INSS, o valor máximo do salário de contribuição previdenciário, que saiu de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. E a gente reforça que esse teto do INSS ele tem um impacto e uma repercussão grande na análise da retenção do INSS, porque a retenção deve respeitar esse limite máximo. Agora, o recolhimento da contribuição patronal previdenciária não precisa respeitar esse teto. Então, só a título ilustrativo, se determinada empresa vai pagar, por exemplo, um contribuinte individual o valor de R$ 10.000, a retenção fica até R$ 7.087,22. Mas a CPP, a cota patronal, ela vai incidir sobre os R$ 10.000 normalmente. E um detalhe, essa portaria, lá no seu anexo 2º, ela traz a tabela da alíquota progressiva do INSS. Então, quem recebe até um salário mínimo é 7,5%, entre um salário mínimo e 2.427 fração é 9%, depois pula para 12% e 14%. O que a gente pontua aqui é que esse anexo 2º, ele se aplica somente para os empregados, inclusive empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Ou seja, a contratação de um contribuinte individual continua com a retenção de 11% ou 20%, mas na contratação de um empregado, de um doméstico ou de um trabalhador avulso, deve respeitar essa tabela progressiva do INSS. Então, eu posso dizer que se uma empresa tem um empregado que recebe 10 mil, já vai pagar o INSS pelo teto e contrata contribuinte individual, o valor da retenção vai ser diferente, porque o empregado vai respeitar essa tabela progressiva, mas a retenção do contribuinte individual, em tese, vai ser de 11%. A próxima norma é a Portaria PGFN, Ministério da Economia, número 214, de 2022. Institui o Programa de Regularização Fiscal de Débitos do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, inscritos em dívida ativa da União. Aqui, Daniel, a gente está diante de uma norma que faz parte daquele processo de ajuste da realidade para que as empresas do Simples elas não sejam excluídas em função do veto ao projeto de lei complementar que instituiu o HELP. E a gente pode dizer, é um paliativo, por quê? Porque essa portaria ela cria uma espécie de HELP ou de refis, mas só para os débitos das empresas do Simples que estão inscritos em dívida ativa da União. Então, a empresa do Simples que tem débito ali no chamado conta corrente da Receita Federal não tem a oportunidade de se valer desse parcelamento. Por isso que essas que têm débito ainda no âmbito da Receita estão na expectativa da derrubada do veto pelo Congresso Nacional para que o HELP seja efetivamente instituído. E aqui também há a possibilidade, Alexandre, da transação do contencioso de pequeno valor. Aí, nesse caso, ele deveria entrar com 1% do total da dívida, dividido em 3 vezes, e o restante com algum desconto a depender da quantidade de parcelas que o optante vai querer aderir. Um exemplo, se ele entrar com a parcela de 1% e optar por pagar o restante em 9 meses, ele tem um desconto de 50%.
Mas se o restante ele quiser pagar em até 57 meses, esse desconto reduz para 35%. Mas também não deixa de ser uma possibilidade para as empresas que se enquadram nesse regime averiguarem. Resolução CGSN número 165 de 2022. Altera a Resolução CGSN número 140 de 2018, que dispõe sobre o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional. Olha, o grande destaque que eu dou para essa resolução é para o fato de que ela substitui o anexo 11 da resolução número 140 de 2018, também do CGSN. E esse anexo 11 é o que lista todas as atividades que são permitidas ao MEI, de maneira que qualquer alteração que a gente tem ali nesses dois anexos, entre o que vigorava antes e o que vigora agora, implica em mudança na realidade de contribuintes que são microempreendedores individuais. Como ali a gente tem uma lista com mais de 500 atividades, a gente ainda não analisou todas as repercussões práticas para verificar que atividade, porventura, foi excluída dessa relação ou qual, porventura, foi incluída. A única coisa que a gente percebe ali com facilidade de cara é que o transportador de cargas autônomo, que pode atuar na condição de MEI, se inscrevendo nessa condição, ele tem direito a um novo limite de faturamento, que foi estabelecido por uma lei complementar comentada por nós aqui alguns programas atrás. E aí, nesse caso, ele aparece na parte B desse anexo, mas nada que vá trazer uma implicação maior fora daquilo que já foi comentado e foi tratado nessa última lei complementar que alterou a lei complementar 123. E assim que a gente tiver alguma informação mais detalhada a respeito de alguma alteração que esse novo anexo 11 traz, a gente vai comentar em nossas publicações no Foco Tributário. Inclusive, Alexandre, normalmente quando a gente vê exclusão ou inclusão de atividades nesse anexo, a própria resolução dá um destaque. Tem algum artigo que fala, olha, fica incluído no anexo 11 tal atividade, ou fica excluída deste anexo tal atividade. Eu acho pouco provável, mas vale a pena analisar com cuidado, que nessa substituição muitas atividades tenham sido excluídas e outras muitas incluídas. Talvez uma ou outra, mas que ainda assim eu acho que foi só para trazer essa conformidade que você falou. Portaria PGFN Ministério da Economia número 1701 de 2022. Altera as portarias PGFN número 11.496 de 2021 e a 214 de 2022 para prorrogar os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal e no Programa de Regularização Fiscal de débitos do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, ambos no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O prazo para adesão aos programas agora é até o dia 29 de abril de 2022. Essa portaria aqui ela vem atender a dois anseios. Primeiro, para as empresas do Simples terem mais tempo para aderir a essa sistemática de regularização que a gente comentou agora da portaria número 214 de janeiro. Agora, a outra possibilidade é para as empresas não optantes do Simples que estavam na expectativa da aprovação no final do ano passado da reabertura do prazo do PERT, o Programa Especial de Regularização Tributária, cujo projeto que reabriria esse prazo chegou a ser considerado ali como submetido ao regime de urgência no Congresso Nacional, mas no apagar das luzes do ano passado ele não foi aprovado. Então as empresas teriam até agora, final de fevereiro, para aderir a esse programa, o PRF, e esse prazo ali no último dia praticamente da sua finalização, do seu encerramento, ele foi prorrogado por mais 2 meses. Quem sabe ao longo desses 2 meses o PERT não é aprovado no Congresso e as empresas vão ter mais uma alternativa, inclusive para comparar e avaliar o que é melhor para ela. Uma das restrições dessa portaria é que aqui a gente está falando só de débitos inscritos em dívida ativa da União, enquanto a reabertura do PERT vai permitir a inclusão também de débitos que estão ainda no conta corrente da Receita Federal. Engraçado, Alexandre, que eu ia comentar a respeito desse comparativo, porque algumas empresas já pegaram esse projeto do PERT, já fizeram um comparativo com o PRF e viram que o PRF para ela é muito mais benéfico.
Então essas empresas provavelmente já aderiram a essa transação com a PGFN. A questão toda é para as empresas que o PERT é mais vantajoso. Aí fica nessa situação que você falou. Ela fica aguardando até o último dia de prazo para adesão ao PRF para saber se sai o PERT. Se não sair, ela entra no PRF. E o que acontece? Essas empresas que esperaram até o último segundo viram essa prorrogação e devem ter pensado, tenho mais 2 meses para esperar ver se o PERT sai, porque para essas empresas vai ser realmente economicamente mais viável. E a questão agora é ver as cenas dos próximos capítulos para saber se o PERT realmente vai sair ou se as empresas precisarão aderir ao PRF. A não ser que tenha outra prorrogação, só saberemos isso talvez na data limite para o final desse novo prazo. Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil número 2065 de 2022. Trata sobre a apresentação da declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2022, ano calendário de 2021, pela pessoa física residente no Brasil. Aqui eu tenho 2 comentários a fazer. O primeiro é que eles enxugaram o prazo, agora vai ser de 7 de março até 29 de abril. Normalmente se tinha um prazo mais elástico para a entrega dessa declaração. E o segundo comentário é que normalmente o download do programa da declaração podia ser feito antes do primeiro dia de entrega e muita gente já fazia o download do programa, preenchia, deixava a declaração em ponto de bala para no dia de início da entrega fazer o envio. Mas nesse ano, excepcionalmente, o programa só poderá ser baixado no dia 7, que é o primeiro dia de envio. Então aquelas pessoas que gostavam de se antecipar não poderão, vão ter que esperar dia 7 de março para fazer o download do programa, preencher e conseguir enviar sua declaração. E um destaque também interessante, que a Receita está prometendo pagar restituição para aqueles que tiverem direito através de Pix. Quer dizer, quando chegar a data ali que a Receita liberar, o dinheiro vai cair praticamente de forma instantânea na conta do contribuinte. E a última norma é a Emenda Constitucional número 116 de 2022. Acrescenta o parágrafo 1º-A ao artigo 156 da Constituição Federal para prever a não incidência sobre templos de qualquer culto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel. Aqui parece, Alexandre, que houve uma extensão do direito que o proprietário do imóvel gozava com essa imunidade em relação ao IPTU, também para os casos onde quem está usufruindo ali daquele bem imóvel é um locatário e não proprietário, não é isso? É isso mesmo, porque na Constituição já havia a imunidade tributária, que a gente tem que entender, a imunidade em relação aos impostos para os templos de qualquer culto. Como o IPTU tem essa natureza de imposto, então isso se aplica desde sempre, vamos dizer assim, aos templos de qualquer culto. A questão é que quando o templo de qualquer culto ele funcionava em um imóvel pertencente a um particular que não tem direito a essa imunidade, aquele imóvel ficava sujeito à tributação do IPTU. E como normalmente o locatário suporta o ônus desse imposto, quando ele está ali na condição de locatário, normalmente o locador repassa esse ônus para ele, acabava que os templos de qualquer culto, eles viravam pagadores de IPTU, mesmo o IPTU não sendo cobrado em seu próprio nome. Agora a emenda constitucional estende a imunidade para aquele imóvel que é utilizado pelo templo de qualquer culto, apesar de o proprietário não ser o próprio templo ou a entidade religiosa, apesar de ser um particular. Algo que me parece muito sensato, porque vai na linha daquilo que é o objetivo da imunidade tributária. A imunidade tributária ela é concedida com uma finalidade. Fazendo um comparativo aqui com outra situação que foi objeto de discussão também por muitos anos, o livro digital. Se a Constituição deu imunidade para o livro físico, qual era a finalidade? Era não onerar o livro com a incidência de impostos que iriam encarecer a difusão de conhecimento. Então, nada mais sensato e natural do que considerar a imunidade tributária também extensível para o livro digital. Aqui a gente vê então a interpretação caminhando nessa linha, mas ao invés de ela ter sido proposta pelo judiciário, nos seus julgados,
foi o próprio Congresso que teve que editar uma emenda à Constituição para incluir essa autorização expressamente. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. A primeira turma do STJ decide que não incide ICMS sobre o serviço de provimento de capacidade de satélite. Por entender que o serviço de provimento de capacidade de satélite não configura uma atividade de telecomunicação, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não incide ICMS nesta operação. De forma unânime, o colegiado negou o provimento a 2 recursos da Fazenda Estadual do Rio de Janeiro, que buscavam a classificação desse serviço como atividade tributável. Olha, Daniel, aqui eu preciso concordar com o STJ. Nesse tipo de operação, a gente tem que entender as relações jurídicas existentes. E nesse caso específico, foi a empresa Claro que disponibilizava o seu satélite para que empresas de telecomunicações realizassem os seus serviços. Eu concordo com o STJ, o que a Claro tem de relação jurídica com essa empresa não é um serviço de telecomunicação, não é o fato de a empresa que vai passar a usufruir daquele satélite disponibilizado ser de telecomunicação, que tudo agora é telecomunicação. Então eu concordo que a relação jurídica entre a empresa que está disponibilizando o satélite para uma outra, ainda que essa outra venha a desenvolver atividade de telecomunicação, não é uma atividade dessa natureza e por isso eu também concordo que não deve haver a incidência do ICMS. Aí eu quero aproveitar seu comentário, Gustavo, e fazer uma propaganda da nova edição do livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, pegando a deixa aí dessa situação para mostrar o quê? Como é importante a gente analisar a relação jurídica contratual existente entre as partes envolvidas para só depois a gente concluir qual é a tributação que vai incidir na operação. E a gente sabe, com o avanço tecnológico, com a expansão das várias formas de telecomunicação entre as empresas, é muito natural que a gente tenha contratos utilizando expressões às vezes muito técnicas e que tanto a Fazenda Pública quanto o próprio Judiciário têm dificuldade em interpretar e, no caso concreto, dizer se aquilo é fato gerador de ICMS, de ISS ou de nenhum dos dois. Lembrando da polêmica, por exemplo, em relação aos provedores de acesso à internet. Então fica aqui a dica para quem está assistindo a gente, caso você queira adquirir essa obra, embora a gente não entre em discussões dessa natureza, a gente sugere você acessar o site opentreinamentos.com.br. Lá na seção da loja você vai encontrar inclusive a opção para adquirir a versão digital, a versão física ou o combo, com as duas opções para você ter acesso a esse conteúdo. Decisão do STF sobre ICMS de energia pode levar setor de combustíveis à justiça. A decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir alíquotas majoradas de ICMS para energia elétrica e telecomunicações pode motivar outros setores a buscar a justiça com pleitos semelhantes. Um dos primeiros pode ser o de combustíveis, sujeito a alíquotas superiores a 30% em alguns estados. Aqui, Alexandre, apesar de já termos discutido essa tese em outros programas, vale a pena relembrar. É possível ter uma majoração de alíquota quando aquele produto ele não é essencial. E a decisão anterior tinha sido para energia e telecomunicação de que são serviços essenciais e por serem essenciais não poderia haver essa majoração da alíquota do ICMS. E a discussão agora é se o combustível ele poderia ser considerado como essencial para que essas alíquotas majoradas acima de 30% fossem declaradas inconstitucionais e tivessem que ser reduzidas. Pois é, e quando a gente vai analisar essa questão do princípio da seletividade, o que justifica uma tributação maior é aquilo que é supérfluo, né? Como se trata aí de bebida, de cigarros, que a gente sabe que tem uma tributação majorada, produtos de perfumaria talvez, como é o caso de alguns estados que cobram alíquotas maiores para perfumes e coisas do tipo, mas falar que combustível, energia elétrica, telecomunicação pode ter uma alíquota de ICMS tão acima daquela que é aplicável aos demais é absolutamente insensato. Então a gente fica na expectativa de que o STF ele guarde coerência com esse julgamento e ele adote o mesmo posicionamento em relação aos combustíveis. Agora, não dá para a gente
criar muita expectativa em relação a isso, porque quando a gente viu a tese do século ser acolhida pelo STF, dizendo que o ICMS não compõe a base do PIS e da COFINS, porque não é parte da Receita Bruta, a gente achou que o STF ia aplicar isso a todos os outros tributos que têm características semelhantes. E o que a gente tem visto é o STF não adotando o mesmo raciocínio em outros casos, como por exemplo, na apuração da CPRB. E é por isso que a gente fica um pouco cauteloso em relação ao que o STF vai decidir em polêmicas como essa. O fato é que, se a gente ainda estiver gravando os podcasts aqui, o GTcast a cada mês, quando essa decisão sair, a gente certamente vai noticiar e comentar aqui para a nossa audiência. Não há incidência de contribuição previdenciária em valores repassados por empresas aos seus funcionários referentes às bolsas de estudo para auxílio educação. De forma unânime, a 7ª turma do TRF da Primeira Região manteve o entendimento de que não há incidência de contribuição previdenciária em valores repassados por empresas aos seus funcionários referentes às bolsas de estudo para auxílio educação, independente se o valor é usado para custear cursos de nível básico, superior ou de capacitação. A questão toda aqui, Daniel, gira em torno da natureza dessa verba, porque se ficasse definido que tem uma natureza remuneratória, deveria sim incidir a contribuição previdenciária. Mas o que ficou definido é que as bolsas de estudo, o chamado auxílio educação, concedidas pela empresa aos seus empregados, têm natureza indenizatória e, por isso, não devem sofrer a incidência da contribuição previdenciária, e se definiu que tem natureza indenizatória, pois esse valor não é para retribuir o efetivo trabalho daquele empregado, e justamente por isso não haveria incidência da contribuição previdenciária. Essa discussão é uma discussão antiga, e a última definição legal ali que foi dada por uma lei de 2011, lá na lei 8.212, é que essa isenção do INSS se restringiria a valor relativo a plano educacional ou bolsa de estudo visando a educação básica ou a educação profissional e tecnológica de empregados. Quer dizer, dando a entender que o valor pago, por exemplo, a título de pós-graduação, que a empresa decidiu ali investir na formação, no aprimoramento do seu colaborador, não teria essa isenção do INSS. Algo que é incompatível com a natureza do Instituto. Se o objetivo é isentar aquilo que serve de incentivo para uma melhor formação do profissional, o lógico e o sensato é que tudo seja isento. E é isso que o judiciário está acolhendo, que essa restrição trazida ali pela lei, ela não é compatível com a finalidade desse instituto. STF reafirma a constitucionalidade de contribuição social sobre o saldo do FGTS. O STF reafirmou o entendimento de que a contribuição social de 10% sobre os depósitos nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, devida pelos empregadores em caso de despedida de empregados sem justa causa e instituída pela Lei Complementar número 110 de 2001, é compatível com a Emenda Constitucional número 33 de 2001. A decisão foi tomada em deliberação do plenário virtual no julgamento do recurso extraordinário 13.17.786, com repercussão geral reconhecida, no tema 1193. Aqui a gente pode dizer que foi colocada mais uma pá de cal sobre essa tese, que muitas empresas tinham esperança de ver acolhida pelo STF, tendo em vista que essa contribuição adicional incidente na rescisão de contrato de trabalho, que faz com que a empresa pague 40% de multa em favor do trabalhador a título de FGTS e mais 10% de contribuição para a Previdência, ela foi criada para uma finalidade específica. E essa finalidade já foi alcançada, que foi permitir ao governo custear o grande acordo lá para pagamento das diferenças de FGTS, baseado em uma tese que foi acolhida também há muito tempo atrás. O fato é que desapareceu o motivo para a instituição dessa cobrança e o governo continuou exigindo esse recolhimento. Algo que nos parece aí, antes de mais nada, imoral, mas que o STF considerou constitucional e até hoje as empresas têm que continuar pagando.
infelizmente, essa tese que já tinha sido afirmada pelo Supremo, ela foi confirmada mais uma vez, de maneira que os contribuintes que ajuizaram a ação nesse sentido podem ter as suas esperanças aí sepultadas de vez. STF vai discutir limite de multa tributária punitiva. O objeto da discussão é a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada pela sonegação, fraude ou conluio, em montante superior a 100% do tributo devido. A tese a ser fixada nesse julgamento deverá ser aplicada aos demais casos sobre a mesma matéria. Aqui a gente consegue visualizar e sabemos que muitos estados e municípios em suas legislações aplicam multas muito superiores a 100%. Já vi municípios com multas de 200% e essa discussão agora está chegando no STF para que ele traga uma definição quanto a isso. O que o Estado de São Paulo, por exemplo, sustenta para dizer que as multas podem ser superiores a 100% é que se a gente reduz muito essa multa, você abre espaço para a reincidência da conduta por parte do contribuinte. Não sei se esse argumento por si só é suficiente para fazer o STF permitir e manter as multas superiores a 100%, mas o fato é que é uma discussão extremamente atual e que eu acho, Alexandre, que o STF precisa realmente se manifestar, porque é muito comum vendo os entes federativos, sejam estados ou municípios, aplicando multas em suas legislações muito superiores a isso. Nós sabemos que na prática os contribuintes reclamam, mas que o município ou o estado acabam aplicando o que está na sua legislação. Então, até que o STF defina algo em caráter definitivo, essa briga contribuinte, estado ou município vai continuar acontecendo. É isso mesmo, Gustavo, e a gente pode dizer que essa questão ela tem aplicação prática em todos os níveis e todas as esferas de governo. A gente tem previsão, por exemplo, de multas punitivas no âmbito federal de 150%, apesar de a multa de ofício ser quase sempre de 75% do valor do tributo. A gente tem no âmbito dos estados e também no âmbito dos municípios multas que às vezes excedem em muito a esse patamar. E o que o STF vai fixar nessa tese vai servir de norte, inclusive, para que muitos entes federativos alterem suas legislações, modificando a previsão legal ali das multas que excedem a esse patamar. A questão é, será que em determinada hipótese não é sensato aplicar uma multa punitiva mais elevada para inibir a prática por parte daquele contribuinte? Será que não sai barato para o contribuinte que queira praticar determinada infração, ele assumir o risco de pagar, no máximo, 100% de multa? Infelizmente, em se tratando de Brasil, a gente pode dizer que essa limitação vai acabar servindo de estímulo para determinadas práticas diante da incapacidade da fiscalização de detectar tantas irregularidades que são cometidas aí Brasil afora. Vamos agora à última etapa do nosso programa, dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é da Débora Cristina e ela pergunta o seguinte: se a empresa contratante optar pela desoneração da folha, ainda assim é responsável pelo CPP? Essa dúvida aqui é interessante porque quando a empresa se submete ao recolhimento da CPRB, lá no regime de desoneração, diz a própria Lei 12.546, no seu artigo 7º, que ela deixa de recolher a contribuição que está prevista em 2 incisos lá da Lei 8.212, do seu artigo 22. E essas contribuições são aquela contribuição patronal via de regra de 20% e a contribuição patronal também na contratação de contribuintes individuais. A primeira sobre empregados, sobre a folha, e a segunda sobre contribuintes individuais. Aí eu acrescento mais, aquela contribuição incidente também em alguns tipos de serviços prestados por MEI, também fica substituída pela CPRB. O que não é substituído pela CPRB? Aquela parcela que a gente chama de RAT, que alguns preferem chamar de SAT, e que incide só sobre a folha de salário dos funcionários. Essa não é substituída pela CPRB. A próxima dúvida é a do Luciano Marques e ele nos questiona o seguinte:
Em relação aos materiais discriminados na nota fiscal de serviço, 7.02, por exemplo, a empresa não teria que entregar uma nota de venda? Desta forma, não estaria sonegando o ICMS? Olha, Luciano, essa sua pergunta ela é muito interessante e para você entender a resposta, primeiro a gente precisa diferenciar aquilo que estamos falando. A Lei Complementar número 116 de 2003, ao falar da incidência do ICMS sobre alguns materiais na construção civil, está falando sobre aqueles que são produzidos pelo prestador fora do local da prestação. Somente esses ficam sujeitos ao ICMS e não precisam estar discriminados na nota de serviço. Eles vão ser acobertados por uma nota específica dessa aquisição mercantil. Agora, todos os demais produtos que não são produzidos pelo prestador ficam sujeitos ao ISS. E a discriminação ou não na nota fiscal, o envio das notas de compra dessas mercadorias, a exigência dessas situações vai depender da legislação de cada município. Tem município que vai dizer que o prestador deve discriminar os materiais na nota, bem como enviar toda a documentação comprobatória da aquisição destes, mas tem legislação de municípios que não vai permitir. Agora, o descumprimento dessa obrigação ou não, quando prevista em legislação municipal, em hipótese alguma, vai proporcionar uma sonegação do ICMS, já que esses materiais estão sujeitos ao ISS e podem ser excluídos da base de cálculo do tributo municipal. Então, o descumprimento dessa obrigação, no máximo, vai fazer com que a retenção, por exemplo, ocorra sobre o valor bruto da nota, prejudicando o prestador que poderia ter direito ao abatimento desses materiais. Mas, em hipótese nenhuma, cogitaríamos da sonegação do ICMS nesta hipótese. E a última dúvida do programa é a do Fernando Costa, e ele nos questiona o seguinte: eu, tomador do serviço de MEI, devo reter o INSS de 20% e informar na FD-REINF também? Ou só é preciso informar no E-Social? Olha, Fernando, a gente precisa primeiro organizar as ideias aqui. Quando se contrata serviço de MEI, não se cogita de fazer retenção de INSS. O que você pode recolher é a contribuição patronal, que a gente normalmente destaca é de 20% para a maioria das empresas. E essa contribuição patronal, o tomador tem que recolher apenas em alguns serviços. Ou seja, quando se trata de serviços listados no artigo 18-B da Lei Complementar 123, a exemplo de uma pintura predial, de uma manutenção de veículos, aí sim o tomador tem que recolher essa contribuição patronal. E aí vem um aspecto curioso, Gustavo. Apesar de o pagamento ser feito ao MEI no CNPJ dele, ele apresentar uma nota fiscal com o CNPJ, essa informação não vai na FD-REINF. Exatamente, como nós estamos falando da retenção do INSS, a informação não vai para a FD-REINF. E muita gente fica exatamente com essa dúvida. Ora, eu recebo uma nota fiscal com o CNPJ, eu tenho que informar no E-Social? E a resposta vai ser depende. Se for um desses serviços, hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria ou manutenção ou reparo de veículos, as hipóteses em que farão incidir essa CPP, essa cota patronal, você deve buscar junto ao prestador as informações dele enquanto pessoa física, o CPF e tudo isso para quê? Para que você informe ele no E-Social. Então, Alexandre, organizando essas ideias, não seria caso de retenção, como você bem pontuou, e sendo hipótese de CPP, de incidência da contribuição patronal previdenciária, não vai informar na REINF, mas vai ter que informar no E-Social com os dados daquele MEI enquanto pessoa física. É por isso que a gente vai terminar esse programa aqui destacando aquilo que em 2022 parece ser o maior desafio na área tributária diante de tantas mudanças, principalmente daquilo que aconteceu no ano de 2021, que no final do ano ali a gente destacou inclusive em uma live, que foi como se 10 anos de acontecimentos importantes na área tributária acontecesse em um único ano. Assim foi o ano de 2021. E eu destaco, Gustavo e Daniel, que agora em 2022 o maior desafio para alguns contribuintes enfrentarem é o desafio relacionado à implantação de E-Social, FD-REINF
e DCTF Web para quem é órgão público. E órgão público a gente tem aí espalhados a nível de Brasil algumas dezenas de milhares, provavelmente, entre municípios, câmaras de vereadores, órgãos estaduais, órgãos federais e os seus tentáculos, né? Autarquias, fundações públicas que vão ter esse grande desafio já a partir do mês de abril de 2022. E eu não sei se vocês têm algum destaque diferente desse em relação àquilo que aconteceu no ano passado e que para vocês vai ser a grande dificuldade, o que vai receber mais atenção na área tributária ao longo desse ano de 2022. Olha, eu acho que tem muitas novidades, tem várias mudanças, coisas que precisam ser processadas, mas eu confesso que o início do E-Social e da FDREINF para o quarto grupo, que está ali, os órgãos públicos, de uma forma geral, vai ser talvez o mais desafiador. Até porque temos visto que muitos sequer estão se preparando devidamente para esse acontecimento. Foram tantas e tantas prorrogações que eu acho que muita gente já desacreditou do projeto. Mas eu acho muito pouco provável, Alexandre, que haja mais uma prorrogação. O terceiro grupo, que envolvia os optantes do Simples Nacional, que talvez fosse o grupo mais pesado, já entrou em vigor e não foi prorrogado novamente. Eu não vejo por que ter uma outra prorrogação para os órgãos públicos. E a ressalva que eu faço: se prepare, porque são muitas informações, são muitas novidades, e aquele que não estiver se capacitando nesse sentido, com certeza terá dificuldades quando chegar abril e essa declaração precisar ser entregue. É isso mesmo, Alexandre, Gustavo. E também eu quero fazer lembrança aqui que além da implantação do EFD-REINF, né, para os órgãos públicos, que está com prazo para agora em abril de 2022, temos também o processo de implementação da nova retenção do imposto de renda retido na fonte para os estados e para os municípios. Isso com base na decisão do STF no final do ano passado. Então, ao longo desse ano de 2022, temos expectativas de que muitas coisas vão acontecer na seara tributária. E as nossas pautas aqui de GTcast com certeza vão estar sempre recheadas. É verdade, Daniel. A gente tem tanta mudança para comentar que caberia um programa para falar só dessas mudanças. Aqui a gente comentou, por exemplo, a questão do ICMS, diferença de alíquota, que para aqueles que lidam com esse tributo no seu dia a dia vai ser uma outra grande dificuldade, ainda mais considerando aquilo que a gente pontuou, de que cada estado está seguindo ali um regramento, uma interpretação diferente e há grandes chances disso ser judicializado. Fora outras discussões que a gente vem trazendo ao longo desses últimos programas e cuja repercussão vai se dar ao longo do ano de 2022. De qualquer sorte, a gente vai se despedindo por aqui e a gente espera lhe encontrar no próximo programa em que a gente vai tratar dos principais acontecimentos na área tributária no mês de março de 2022. Um forte abraço, até o próximo encontro. Mais uma vez, muito obrigado para Gustavo e para Daniel e até a próxima. Eu quero inclusive aproveitar esse momento para incentivar os nossos ouvintes, independente do canal que nos acompanhe, para deixar o seu comentário, a sua pergunta. Quem sabe a sua pergunta não é selecionada para respondermos no próximo programa. Então interaja com a gente, a sua participação é importante e imprescindível para esse programa. Um abraço, Alexandre, um abraço, Daniel, e até o próximo programa. É isso mesmo. Obrigado, Alexandre, obrigado, Gustavo, obrigado a você que está nos acompanhando aqui e até o próximo programa.